Enquanto vocês estão memorizando a palavra, tem pessoas que só olham e parece que estão memorizando por dentro, não é? Então é necessário que façamos a memorização em alta voz. Quando nós fazemos a memorização da palavra, realmente é muito benéfico para nós outros. Então pense bem, se eu dissesse que eu daria por volta de R$ 5.000 por memorização, você ia memorizar mais de 1.000 versos no dia. Então, mas a memorização da palavra é benéfico para o nosso espírito e é incomparável com os bens deste mundo. Eu peço para que todos vocês possam se esforçar para memorizarem. Então, se lerem algumas vezes, você vai conseguir memorizar. Então, você não precisa ser como uma celebridade. Então, pense bem, se vocês memorizarem bem a palavra da Bíblia, vai ser muito benéfico para a nossa vida, porque quando nós nos deparamos com um problema, o Senhor Deus nos faz lembrar desta palavra. Se nós olharmos em João capítulo 14, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que o Senhor nos disse. Então, as palavras que ouvimos, que aprendemos, que memorizamos, vão ser lembradas. Quando nós estivermos em frente à dificuldade, através da palavra, o Senhor Deus ele nos consola, nos permite a sabedoria e sustenta o nosso coração. Eu peço para que todos vocês se esforcem para memorizarem as palavras. Estão anotando as palavras da memorização, coloquem na frente do seu quarto ou no banheiro. Então, se vocês se esforçarem, vai ser possível memorizar essa palavra. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós todos que estamos vivendo neste último tempo, planejado pelo Senhor Deus, este mundo vai se tornando maligno e cheio do pecado. O Senhor Deus nos chamou primeiro para podermos compreender esse Evangelho, para podermos receber a salvação, para vivermos na esperança, na vida do Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça que tem nos permitido. Senhor, nesse tempo presente, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a imensa graça, a sua palavra, e estamos dentro do rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. Senhor, nós cremos que o Senhor esteja conosco nesse presente momento, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua mão de misericórdia e através da sua graça, do poder do Espírito Santo, que o Senhor Deus possa nos estabelecer de forma perfeita e segura, para que nós possamos viver como seus filhos sem nenhuma vergonha, e assim todos nós possamos ser governados pelo Senhor. Senhor, nesse tempo presente, ainda se houver alguém que não tenha compreendido esse Evangelho, que o Senhor Deus abra o seu coração, para que possa aprender o seu amor, possa ter a sua esperança, e assim possa receber a sua misericórdia. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, no meio da dificuldade, todos estes que estão pregando o Evangelho, para todos os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus permita a sua palavra, o poder do Espírito Santo para estar conosco, para que até no meio dessa geração maligna, corrupta, nós possamos pregar o Evangelho com ousadia para conduzir muitos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Que assim nós possamos cumprir o grande trabalho do Senhor Deus. Senhor, nós ainda somos muito fracos. Nós ainda, sem a ajuda do Senhor Deus, não temos como viver uma vida correta. Que o Senhor Deus possa cuidar da nossa vida, possa sustentar-nos através da sua palavra, do seu poder, que o Senhor Deus possa guiar a nossa vida por completo, para que nós todos possamos viver como seus filhos sem nenhuma vergonha e assim possamos ser conduzidos pelo Senhor. Senhor, a cada momento que o Senhor Deus nos permita a sua graça, que o Senhor Deus possa nos mostrar o seu ensinamento,
possa nos mostrar o que o Senhor Deus deseja nos permitir. Que o Senhor Deus possa manifestar tudo que o Senhor Deus deseja nos ensinar e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Palavra de Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16 ao 18. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16 ao 18, eu irei ler. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, focando na palavra que nós lemos. Então, vamos aprender um pouco da palavra pensando sobre as aflições e a glória do cristão. Então, como nós sabemos muito bem, o Senhor Jesus, para nos salvar, Ele abandonou o seu trono excelente de Deus e se fez como homem, veio para este mundo cheio de pecado e passou por todo o sofrimento, dor que o homem pode receber neste mundo. E Ele foi sentenciado à morte cruel, como se fosse o pecador realmente mais sujo deste mundo. Quer dizer que desta morte, o Senhor Deus, Ele cumpriu o Evangelho e nos salvou. O Senhor ressuscitou em 3 dias e se manifestou na frente de muitos e ensinou e depois subiu aos ares na frente de muitas testemunhas. Então existe o trabalho do Senhor Deus e dentre os trabalhos de Deus, o maior trabalho é o Senhor Deus Ele vir como forma de homem e morrer na cruz, derramando seu sangue precioso e fazendo com que nós todos realmente possamos ser salvos. Não existe nenhum trabalho maior do que este. Então nós todos, agora recebemos a salvação, devemos pensar como é que iremos viver o restante de nossas vidas. Claro que isso foi escrito detalhadamente na Bíblia. Então o Espírito Santo, Ele testifica de que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que nos faz compreender também sobre o Evangelho e as palavras de Deus. A graça do Senhor Deus não é através do nosso conhecimento, nossa própria sabedoria. É impossível nós compreendermos. É impossível entendermos por completo. Mas é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra do Senhor Deus. E é por isso que nós que recebemos a salvação, este Senhor Espírito Santo, enquanto Ele nos faz compreender a graça do Senhor Deus, então pela graça do Senhor, o Senhor Deus nos permitiu o seu Espírito, e aqueles que receberam a salvação agora precisam saber que o Espírito Santo está no meio deles. Então, mesmo que nós não saibamos, o Espírito Santo está dentro de nós. Quando uma criança pequena ela nasce, essa criança ela não sabe quais os talentos, o que ela pode fazer, tudo está presente dentro dela. Porque enquanto nós vivemos a nossa vida, nós sabemos que dentro desse corpo, realmente quais são os órgãos, quais são os talentos, as funções que tem no seu corpo. Ele vai descobrindo de pouco a pouco. Da mesma maneira, nós também, enquanto nós vamos viver na nossa vida, através do sangue precioso de Cristo, nós descobrimos que o Senhor não simplesmente nos salvou através do seu sangue precioso, mas também nos fez seus filhos. Quer dizer que o Espírito do Senhor agora está dentro de nós. Então nós começamos
a crer nisso. Quer dizer que o Espírito Santo que está dentro de nós, realmente junto conosco, dentro de nós, junto do nosso próprio Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Nós compreendemos que somos filhos do Senhor Deus, ele nos dá a certeza. E é por isso que somos filhos. Se somos filhos do Senhor Deus, logo, somos logo herdeiros também. Ser herdeiro significa que você vai receber a herança do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele tem nos salvo. Não foi para que nós vivêssemos uma vida boa, uma vida confortável neste mundo. Mas o Senhor Deus, ele nos salvou para que nós possamos viver junto com o Senhor Deus, no reino eterno do Senhor Deus, no meio da sua glória. Para que nós possamos viver uma vida eterna em felicidade. E é por isso que aqueles que receberam a salvação, receberam o reino do Senhor Deus como herança. E nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então havia um homem muito rico com muitos bens. Se você nasce na casa desse rico como um filho, significa que depois, posteriormente, você pode se tornar o herdeiro, pode receber todos os bens daquela casa. Da mesma maneira, nós somos herdeiros do Senhor Deus, o Criador. Então, o Senhor Deus, para os seus filhos que foram salvos, o Senhor Deus, ele tem uma coisa que ele deseja permitir, que é a sua herança eterna. Porque se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, todos os bens que nós recebemos com o Senhor, nós podemos usufruir junto com o Senhor Deus. Isso significa que nós todos podemos ter a co-herança de Deus, a co-herança de Cristo, a herança de Deus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer que nós, após sermos salvos, vamos receber a glória junto com o Senhor Deus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu, ele foi até o túmulo, foi sepultado e em 3 dias ressuscitou. E ele entrou na glória de Deus. Mas nós que recebemos a salvação, agora precisamos entrar na glória do Senhor Deus. Nós precisamos entrar junto do Senhor Deus na sua glória. Nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, para que nós sejamos glorificados com Ele, precisamos padecer com Ele. É certo que iremos receber a glória com Cristo, mas agora que nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, e agora aquele que vai receber a glória junto com o Senhor Jesus, ele precisa padecer com Cristo, significa precisa receber as aflições com Cristo. Quem recebe a glória, recebe as aflições. É certo que nós recebamos as aflições primeiro, para depois receber a glória. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se nós olharmos essa palavra, é uma palavra muito preciosa para nós. Então nós devemos escrever e deixar em frente à nossa casa, nas portas do quarto, na porta do banheiro, na parede, para nós sempre pensarmos nessa palavra. Eu acredito que esta palavra é tornar felicidade e descanso para nossas almas. Então quer dizer que nós temos as aflições. O cristão, no presente momento, existe as aflições. O Senhor, para nos salvar, ele passou por sofrimentos. Da mesma maneira, nós também, enquanto vivemos neste mundo, existe o sofrimento. Mas o sofrimento atual é para que nós possamos receber a glória que nos há de ser revelada, que é incomparável. Então quer dizer que o tempo presente, as aflições que eu recebo agora, são incomparáveis com a glória de Deus. Então, porque se você pensar nas aflições, o máximo que você pode sofrer é a morte. E não é nada
Porque a glória do Senhor Deus é milhares, dezenas de milhares, não é incomparável, não é possível comparar. Como em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, disse que a nossa aflição é leve e é momentânea. Existe o sofrimento que nós recebemos neste mundo, como cristãos, porque nós recebemos a salvação, mas não significa que nós iremos passar por sofrimentos, aflições, como antigamente, que antes as pessoas eram aprisionadas, torturadas, aprisionadas em cárceres, mas isso não acontece nos dias de hoje. Então, hoje também, se nós olharmos, os cristãos, eles podem até morrer por pregar o evangelho em países com religiões diferentes ou países comunistas, porque se você tentar pregar o evangelho, você pode ser aprisionado e ser morto. Mas, além desses fatos e dessas ocasiões especiais, dentro de um país livre, você tem a liberdade de religião. E é por isso que se você não pecar moralmente ou eticamente, você não é aprisionado. Então, os cristãos possuem o sofrimento que irão receber por Cristo. E é por isso que agora o sofrimento que nós recebemos que é momentâneo. Então, antes, quando o Novo Testamento era escrito, havia muitos sofrimentos. Então, antes eles eram expulsos dos países, ou muitas das vezes eles realmente passavam a ser torturados ou incriminados de forma injusta. Mas o apóstolo Paulo diz que esse sofrimento é momentâneo. Porque o Senhor ele já disse que se nós passamos por sofrimentos, precisamos ter a ousadia. Porque o Senhor ele já disse que ele já venceu o mundo. O Senhor ele venceu o mundo. É por isso que quando houver um sofrimento, a tribulação, isso é algo lógico. O Senhor ele está conosco. Ele passou por todo o sofrimento e tribulação. Será que nós não iremos passar por essas tribulações também? Então, mas é momentâneo. Então ele diz que é leve. E é por isso que existe a glória eterna para nós. Existe a glória que é grandiosa diante do Senhor Deus. E é por isso que o sofrimento que nós recebemos é momentâneo, é pequeno, mas a glória que iremos ter com o Senhor é muito grande, é glorioso. É por isso que as aflições do Cristo estão presentes, qual seja a aflição. Pode ser o problema espiritual, pode passar por prejuízos, pode ser que você seja odiado por outras pessoas. Em momentos pode ser que nós passamos por grandes injustiças. Se nós olharmos em Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Então, pela fé, Moisés, realmente ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ele cresceu como filho da filha de Faraó. Então, se fizesse muito bem, ele poderia até se tornar o faraó, porque estava na posição de realeza. Mas, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abandonou toda essa poder, liberdade que ele tinha ali. E é por isso que ele preferiu receber o sofrimento junto com o povo do Senhor. Então, durante 400 anos, o povo de Israel estava passando sofrimento como escravas no Egito. É por isso que, sendo filho da filha de Faraó, se nós olharmos para a civilização do Egito, era gigantesca. Então, mas ele abandonou todas as coisas como se estivesse abandonando coisas velhas. E ele viu o seu povo que estava sendo aprisionado e sofrendo. Então, junto do seu povo, ele preferiu receber o sofrimento.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, tendo as maiores riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, não significa que Moisés escolheu o pecado. Então, ele soube que o seu povo estava passando por diversas dificuldades. Então, ele, como um hebreu, como um homem de Israel, então ele está passando por todos esses benefícios no castelo. Então, ele disse que essas coisas vãs deste mundo são como o pecado. Então, ele preferiu ser escolhido para receber os sofrimentos com o seu povo do que o gozo do pecado. Então, quer dizer que ele considerou mais precioso as aflições do que todos os tesouros do Egito. Então, ele preferiu, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, ele é o povo do Senhor Deus, e passando sofrimento, ele soube disso. Então, ele preferiu ser escolhido para receber o sofrimento junto com o Senhor. Então, ele também soube dessa glória do Senhor Deus que é eterna. Então, ele esperou por esse galardão do Senhor Deus. Então, toda essa liberdade, todo esse poder, a autoridade que ele teve, ele abandonou. Que isso significa que ele pôde abandonar todas essas coisas. E se nós olharmos para essas palavras, dão um grande ensinamento para nós. Então, primeiramente, Cristo, para nos salvar, ele veio ao mundo. Então, nós precisamos pensar sobre o sofrimento que nós iremos receber por sermos filhos do Senhor Deus, porque existem as aflições e a glória que está vindo. Nós precisamos saber disso exatamente. Se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, então o Senhor, realmente Jesus, ele foi profetizado através dos profetas do Antigo Testamento. Dentro do Senhor Jesus havia o Espírito Santo dentro dele. Quer dizer que o Senhor Jesus, realmente passando por todo o sofrimento e antes mesmo da própria glória vindoura, ele já havia testificado todas as coisas. Isso significa que o Senhor Jesus, ele já foi testificado para vir, para sofrer e também para receber a glória. Ele já disse isso antecipadamente. É necessário que haja o sofrimento para receber a glória. E é por isso que o Senhor ele veio a este mundo. Quanto sofrimento que ele passou. Morreu até na cruz. Então, a cruz é o maior sofrimento que um homem pode receber. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o mesmo que Deus. Então foram esses sofrimentos que ele recebeu. E após o sofrimento, ressuscitou. E entrou na glória do Senhor Deus. É isso que nós testificamos desde o princípio sobre a cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, antes de ser capturado, ele estava no monte de Getsemani orando. Vocês sabem sobre esse tema, não é? No último tempo, o Senhor Jesus soube que no dia seguinte iria ser capturado. Iria ser julgado e sentenciado à morte. E conforme a lei de Roma, iria para a morte, sentença de morte, passando por todo o sofrimento. E o Senhor Jesus esteve orando, dizendo: Pai, se possível, faça passar de mim este cálice. O corpo do Senhor Jesus é o mesmo que o nosso. Algumas pessoas dizem: Jesus é o Filho de Deus, então ele não deve ter sentido nenhum sofrimento. Não, o Senhor Jesus veio com o mesmo corpo que nós. Por momentos, o Senhor Jesus passava pelo mar da Galileia, cansado, e ia dormindo dentro do barco. Momentos que tinha fome, tinha sede, derramava lágrimas. Ele teve o mesmo corpo, realmente fraco como o nosso.
Mas, quando um trabalho realmente inesperado acontece, como é a morte ou um acidente, são coisas que não tem como evitar, não é? Porque aconteceram inesperadamente. Mas o Senhor Jesus, que não tinha pecado, foi sentenciado à morte, passou por toda a vergonha e foi crucificado. E isto, o Senhor Jesus já soube, tinha ciência disso. O Senhor Jesus estava indo por si mesmo, por conta própria. O Senhor Jesus disse: ninguém está tomando a minha vida, eu estou realmente dando a minha vida. Não existe ninguém que possa tomar a vida do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus veio a este mundo? Para morrer. O Senhor Jesus veio para morrer pelos pecadores. O Senhor Jesus veio encarregar de todo o pecado. Ele veio para morrer como um pecador. E é por isso que o Senhor disse que Ele dá a sua vida. Por isso que no monte de Getsemani, ele disse: Pai, passa de mim este cálice, se possível, porque ele tinha essa mesma carne como nós. A carne não deseja o sofrimento, a vergonha da cruz. Passa de mim este cálice. Então, os pecadores que estão à frente do Senhor Jesus, que pecaram, agora o Senhor precisa beber deste cálice do pecado para morrer. Mas se ele não beber, o que acontece? Eu, vocês, todos nós, somos merecedores de beber do cálice da maldição e ir para o inferno. Então, mas ele disse: passa de mim este cálice, mas não faça conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Pai. Da minha vontade, a vontade da carne, vai passar, mas é que passe o cálice, mas não faça conforme a minha vontade, a vontade de Deus. Com Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus era o mesmo que Deus. Mas ele abandonou seu trono para se fazer como homem. Ele se sujeitou até a morte de cruz. A vontade do Senhor é que realmente ele venha morrer pelos homens, para remir a nós, pecadores. Porque só existe essa maneira. Então ele se sujeitou à morte de cruz. E o Senhor diz: Pai, não faça conforme a minha vontade. A vontade do Senhor Jesus é que o sofrimento passa, mas faça conforme a vontade do Pai. É que filho unigênito que não tem pecado morra. É por isso que toda maldição, castigo que nós merecemos receber, o Senhor Jesus ele recebeu. Quer dizer que é para que o juízo passe sobre nós. É como se fosse a Páscoa, onde o filho primogênito precisava ser morto. Mas a ovelha morreu pelos primogênitos. E é por isso que o juízo, a praga de que os primogênitos fossem mortos, passou sobre eles. Então o Senhor ele disse: vendo eu sangue, passarei sobre vós. Quando eu ferir a terra do Egito, no Êxodo capítulo 12, versículo 13, quer dizer que o Senhor Jesus ele se tornou a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós, como em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então o Senhor Deus ele não vê o nosso pecado, ele vê o sangue do Senhor Jesus e passa sobre ele. Então, vendo eu sangue, passarei sobre vós. Então quer dizer que ele não vê, nos enxerga, mas enxerga o sangue do Senhor Jesus, não os nossos pecados. Então o Senhor Jesus, quando orou pedindo para que realmente passasse este cálice naquele tempo, o Senhor Jesus estava se esforçando bastante para orar. Como se o suor que estava caindo sobre a sua testa, seu rosto, se transformava como sangue. Então dizem que quando uma pessoa se esforça demais, no suor mistura-se o sangue. Então ele diz realmente que faz a vontade do Pai. Significa que é tão difícil assim você abandonar a sua própria vontade, mas que faça a vontade do Pai. Então, já que esta oração é muito difícil, os anjos vieram ajudá-lo.
Então esse Senhor Jesus, realmente Ele indo para a cruz. Os soldados de Roma realmente cuspiram no rosto do Senhor Jesus, esbofetearam, bateram com paus, colocaram realmente a coroa de espinhos, realmente zombaram, dizendo: paz seja realmente o rei dos judeus. Ele passou por toda a vergonha e zombaria. Ele carregou a forma de cruz, foi derrubado. Ele foi até o monte para ser crucificado. E durante 6 horas, enquanto foi crucificado, derramou todo o sangue. E enquanto ele dizia: está consumado, e rendeu o espírito, durante 3 horas o céu se escureceu, o sol perdeu a sua luz, a terra estremeceu. O Senhor Deus, ele virou o seu rosto. Onde já se viu um feito tão grande como este? Dessa maneira, nós fomos salvos. E é por isso que o nosso Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus, ele cumpriu toda a remissão. Ele entrou para a glória do Senhor. E assim, em João capítulo 12, versículo 24, quando o Senhor Jesus, antes de ser capturado e levado, alguns homens gentios procuraram o Senhor. E os gregos perguntaram ao Senhor, que são os gentios, não é o povo de Israel. Então eles disseram: Senhor, estes homens te buscam. E se olharmos ali, não aparece que o Senhor Jesus os encontrou com ele. O Senhor Jesus disse: se um grão caindo na terra não morrer, mantenha-se por si próprio, mas quando morre, produz muito grãos. Então isso significa que o Senhor Jesus morreu, e assim muitos gentios puderam vir para diante do Senhor Jesus para receber a salvação, através da morte do Senhor Jesus. Então, para que o Senhor Jesus realmente permita para que todas as pessoas possam receber a salvação, primeiramente o Senhor Jesus ele precisa morrer como um grão de trigo que, caindo na terra, morre e produz muitos frutos. Se o Senhor Jesus não morresse, ninguém poderia receber a salvação, porque a morte realmente traz muitos frutos. O Filho unigênito de Deus precisa morrer para assim dar à luz a muitos filhos de Deus. Então, o Senhor Jesus, antes de se morrer, ele era o Filho unigênito de Deus, mas após ressuscitar da morte, ele não é mais Filho unigênito, mas se tornou Filho primogênito. Então, o Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse para aquelas mulheres que o procuraram no seu túmulo, dizendo: vá e diga aos meus irmãos. Que diga aos discípulos. Os discípulos agora se tornaram irmãos do Senhor. Então, meu Pai é o vosso Pai. Então, meu Deus, vosso Deus. E eu subirei para os céus. Agora, o meu Deus é o seu Deus, meu Pai é o seu Pai também. Quer dizer que muitos filhos nasceram para diante do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Jesus precisa morrer como um grão de trigo caindo na terra. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Hebreus, capítulo 12. Palavra de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Versículo 2, eu irei ler. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O Senhor Jesus é o Senhor que nós cremos, é o Senhor da nossa salvação. Então, o único Senhor que nos salvou é o nosso Senhor, é o Senhor da fé.
Ele é o consumador da fé, autor e consumador da fé. Então, autor significa que agora nós recebemos a salvação, nós chamamos o Senhor de Senhor. E o Senhor, Ele não simplesmente nos salvou, mas é aquele que nos aperfeiçoa. É por isso que nós podemos dizer que Ele é o consumador. Quer dizer que antes de recebermos a salvação, depois de recebermos a salvação, nós somos como crianças, fracos, pequenos, como na palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ele diz: "Sedes vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai nos céus." Então o Senhor Deus é glorioso, é perfeito. Nós que se tornamos filhos do Senhor Deus, precisamos desejar sermos perfeitos como o Senhor Deus. Mas como é que o homem pode se tornar perfeito como o Senhor Deus? Mas o Senhor Jesus disse para nós sermos perfeitos como o Senhor Deus é perfeito. Então, se o pai é um homem impressionante, agora para o filho realmente que agora está crescendo, o pai vai dizer o que? Seja só a metade de mim? Não, ele vai dizer, no mínimo você precisa ser como eu. Então, o pai deseja que nós sejamos perfeitos como ele é. Então, ele é o Senhor da nossa fé, autor da fé, mas o Senhor não simplesmente nos salvou, mas é aquele que é o consumador da fé, quer dizer que ele nos aperfeiçoa. Quer dizer que ele faz com que nós vamos nos parecendo com ele. É dessa maneira que o Senhor nos ajuda. Então, ser perfeito significa se parecer com o Senhor. Então, o Senhor, ele veio como Deus em formato de homem. Então, nós não podemos enxergar o Senhor Deus com os nossos olhos, mas o Senhor, ele pode vê-lo através da palavra. É por isso que, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, se nós olharmos para este verbo, é da mesma maneira como um artista colocando seu modelo à sua frente e ele está realmente desenhando, pintando no seu painel. Então, seja a forma do rosto, os olhos, o nariz, o cabelo, eles vão e pintam, não é, em seus quadros. Então, da mesma maneira, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o Senhor da fé que nos salvou e também é aquele que é perfeito. Então, o Senhor que é perfeito precisa ser pintado dentro da nossa vida, precisa ser transcrito em nossas vidas, um a um. Seja na minha vida, no meu coração, eu preciso me parecer com o Senhor. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, disse: "Sedes vós meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo." Então, o apóstolo Paulo, após receber a salvação, ele se tornou imitador de Cristo. Então, antes de receber a salvação, o apóstolo Paulo era aquele que perseguia Cristo. Ele matou o Senhor Jesus, realmente apedrejado. Ele é aquele que estava à frente. Ele é aquele que ordenou para que todos os cristãos fossem capturados para serem mortos. Mas após se encontrar com o Senhor Jesus em Damasco, antes o nome dele era Saulo. Então ele era um nome realmente que pegou emprestado a referência do nome de Saul, é por isso que colocou o nome Saulo, o primeiro rei de Israel. Então, mas ele, apóstolo Paulo, ele, podemos dizer que era a transfiguração do Senhor Jesus até a sua morte, desde o momento que recebeu a salvação até a sua morte. O Senhor Jesus disse: "Quem viu a mim, viu ao Pai", porque Filipe pediu para que mostrasse o Pai. Então, quem viu a mim, vê ao Pai. E por que vocês pedem para que eu mostre o Pai? Então, o Senhor Jesus partiu, mas se nós olharmos para Paulo, através de Paulo, nós podemos ver a forma do Senhor Jesus. Então, se nós olharmos em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, nós podemos ver a forma de Cristo, as marcas de Cristo em nosso corpo, as marcas do sofrimento. Então, o Senhor Jesus, ele foi crucificado
Mas, realmente, Paulo, passou a vida toda sendo levado de um lado para o outro com muito sofrimento. Em Lustra, quando estava pregando o evangelho, os judeus o apedrejaram e pensaram que ele estava morto. Jogaram seu corpo fora do castelo, mas ele ressuscitou e ele esteve pregando o evangelho. Até que ele pregasse o evangelho em Roma e morresse decapitado. Nós podemos dizer que ele teve a própria reencarnação, a transfiguração do Senhor Jesus nele. Então, quer dizer que nós precisamos ser imitadores, quer dizer que você precisa se parecer cada momento mais. Quer dizer que nós somos filhos do Senhor Deus, nós nos tornamos cristãos. Você ser cristão significa que agora Cristo vive em mim. Quer dizer que o Espírito de Cristo está em mim. Como é que nós devemos fazer? Quer dizer que agora nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, olhar para Jesus não significa que é simplesmente olhar, mas o Senhor Jesus precisa, dentro da minha vida, dentro do meu coração, se parecer. Eu preciso me parecer com Ele. Assim como o artista que está pintando dentro do seu quadro. Então, se vocês forem para o meu escritório, vocês podem ver, quando eu estava indo para Moscou, eu vi realmente um artista que estava pintando, fazendo caricaturas para os turistas. E os irmãos disseram, pastor, realmente vamos fazer uma caricatura sua também? E eu fui, me sentei e ele rapidamente pintou o meu rosto. Mas é igual à foto. Ele desenhou muito bem. E eu fiquei com pena de jogar fora. É por isso que agora eu coloco como quadro dentro da minha casa. Então ele pintou muito bem. Então, da mesma maneira, então nós agora precisamos ter o Senhor dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Assim como você faz uma caricatura, você pinta dentro do quadro, da mesma maneira nós precisamos nos parecer com o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele veio para este mundo e para nos salvar, ele passou por muitos sofrimentos. Então os santos que receberam a salvação, agora precisam se parecer com o Senhor. Para viverem, para pregarem o Evangelho do Senhor, nós precisamos saber que os cristãos existem muito sofrimento. Então, a vida de um cristão, após receber a salvação, tem uma conexão da salvação com a vida eterna. E pelo contrário, enquanto nós vivemos este mundo também, nós somos cristãos, é por isso que existe o sofrimento que nós recebemos. Vamos trocar a palavra de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então o Senhor lhe disse, se alguém quiser vir após mim, quer dizer que após receber a salvação, realmente não simplesmente os 12 discípulos, mas em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse, realmente vão para todas as nações do mundo, realmente para pregarem o Evangelho. No Pentecostes também, quando nós vimos o número de discípulos do Senhor Jesus, era mais de 3.000. Então, se você recebe a salvação, você se torna discípulo do Senhor. Então, ser discípulo quer dizer que aprende com o Mestre, recebe o exemplo do Mestre, segue o Mestre. Tem o mesmo destino do Mestre. Esse é o verdadeiro discípulo. E é por isso que o Senhor Jesus havia dito. Então, qualquer um que quiser seguir-me, precisa seguir o Mestre. Os discípulos seguirem o Mestre significa que tem o mesmo destino que ele. Precisa negar a si mesmo. Se quisermos seguir o Senhor, precisamos negar a nós mesmos. Quer dizer que o meu desejo, o meu plano, a minha ambição, o meu orgulho, tudo precisa ser deixado de lado. Então você precisa negar a si mesmo.
Você precisa carregar a sua cruz. Então, a cruz é o sofrimento para que nós possamos seguir o Senhor Jesus. Cada um de nós. Existe a cruz que devemos carregar. Então, a cruz que o nosso Senhor carregou. Então, nós precisamos carregar também. Então, existe essa cruz do Senhor, existe a cruz que está para mim também. A cruz é o sofrimento. Então, quer dizer que existe o sofrimento que é a cruz que eu preciso carregar. Então, nós precisamos carregar nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus. Então, isso significa que é o sofrimento que o cristão precisa carregar para seguir o Senhor Jesus. Precisamos carregar a nossa cruz. O discípulo fica parado, simplesmente olhando para o mestre, quando o mestre está puxando a carroça sobre o monte. O discípulo fica dançando, cantarolando, enquanto o mestre está puxando a carroça? Não, você precisa ajudá-lo junto com ele. Eu preciso ser participante do sofrimento de Cristo. Isso é ser discípulo. E também em Lucas capítulo 9, versículo 23. Então nós precisamos carregar a nossa cruz dia a dia, diariamente, e seguir o Senhor Jesus. Não é simplesmente ocasiões especiais, eu digo, eu vou carregar a cruz. Não, todos os dias eu preciso negar a mim mesmo. Todos os dias eu preciso carregar a cruz. Eu preciso seguir o Senhor Jesus. Então, durante uma semana inteira você vive do jeito que você quer. Você simplesmente vem e brinca do jeito que você quer. E simplesmente no domingo você fala, eu vou louvar, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender. Mas e o restante dos dias? Seja no nosso trabalho, seja na nossa vivência, nós precisamos ter a forma de Cristo que se manifesta em nós, que nega a si mesmo, que segue realmente carregando a cruz. E se olharmos em Lucas capítulo 14, versículo 27 também, nas palavras do Senhor Jesus, qualquer um que carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então, aquele que não carrega a cruz para seguir o Senhor Jesus, não tem como se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Como é que vocês pensam sobre isso? Será que nós, como discípulos do Senhor Jesus, estamos negando a nós mesmos? Será que estamos todos os dias carregando a nossa cruz para seguir o Senhor Jesus? Então, ser o discípulo do Senhor. Realmente, esse status não é algo fácil. Nós precisamos seguir o Senhor. Então, qualquer um que não carrega a sua cruz e segue-me, não pode ser o meu discípulo. Vamos para a palavra de Filipenses capítulo 1. Palavra de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1. Vamos ler todos juntos. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, porque a vós vos foi concedido a graça. Então, o que isso significa? Quer dizer que nós temos recebido a salvação também. Significa que o Senhor, Ele, realmente nos salvou por si mesmo. Ele diz, eu realmente não me lembrarei de seus pecados por amor de mim. Então, Ele ter perdoado os nossos pecados é para a glória do Senhor. Então, por quê? Realmente nós que fomos criados conforme a imagem do Senhor, o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor, se todos forem para o inferno, quem é que está nesse prejuízo? Quer dizer que é simplesmente o Senhor Deus. Quem pecou foi o homem, mas quem resolve o problema dos pecados é o Senhor Deus. É por isso que ele disse, eu realmente perdoo os vossos pecados. Eu não me lembrarei de seus pecados. Por quê? Todos os dias após recebermos a salvação, nós temos a graça, a condução do Senhor. O Senhor nos conduz pela verdade. Quer dizer que nós todos agora
Como em Salmos 23, versículo 3, ele diz que ele nos, por si mesmo, pelo seu nome, ele nos conduz pelo caminho da justiça. Então, o pai, realmente ele treinar o seu filho, criar o seu filho de forma boa, incrível, isso se torna glória do pai através do filho. Se o filho faz algo errado, se torna vergonha para o pai, não é? Então, nós temos recebido a salvação também, é para a glória do Senhor Deus. Todos os dias após recebermos a salvação, agora nós recebemos a condução do Senhor Deus. E isso quer dizer que é para a glória do Senhor Deus. Quer dizer que Ele nos permitiu a glória através do Senhor Jesus. Isso significa que nós recebemos a graça porque Ele nos salvou. Quer dizer que após nós todos recebemos a salvação que é através de Cristo. Quer dizer que através de Cristo nós recebemos a salvação. Nós cremos nisso e nós não simplesmente cremos, nós não simplesmente recebemos a salvação, porque não foi concedido somente a graça, mas para recebermos o quê? O sofrimento, as aflições, padecemos com Ele. Então, após eu receber a salvação, eu não simplesmente creio e recebo a salvação, mas agora, através do Senhor, pelo Senhor, eu sofro. Então, quanto sofrimento que o Senhor, Ele passou por nós para nos salvar. Não é mesmo? É por isso que após recebermos a salvação, realmente, se nós olharmos para a nossa vida de fé, nós todos vivemos uma vida onde sofremos por Cristo. Então, o Senhor, para nos salvar, Ele passou por diversos sofrimentos. Existe o sofrimento que nós realmente precisamos passar por Ele. Será que é comparável o sofrimento que Ele passou por nós e que nós vamos passar por Ele? Não, é incomparável, mas mesmo assim nós precisamos padecer por Ele. Então, o objetivo do Senhor ter nos salvo é não simplesmente nos salvar, mas agora aquele que realmente recebeu a salvação, agora precisa padecer e sofrer por Cristo. Então nós precisamos pensar nisso com profundidade, nessa palavra. E é por isso que o cristão, realmente para pregar o Evangelho do Senhor, existe o sofrimento que nós devemos receber. Então, se nós olharmos em Atos, capítulo 7 em diante, nós podemos ver o diácono Estevão. Dentre os 7 diáconos havia Estevão. Ele era um diácono, mas ele pregou o Evangelho do Senhor Deus com grande ousadia. E quando ele pregou com grande ousadia, os judeus foram tampar os seus ouvidos, pegaram as pedras e o apedrejaram e o mataram. É por isso que Estevão, antes de morrer é apedrejado, o que ele havia dito? Ele diz, abriram-se os céus. Quer dizer que o Senhor Jesus agora ele está assentado à destra de Deus. Então, os seus olhos se abriram, ele viu o céu se abrindo. Ele havia dito, o Senhor Jesus estava de pé ao lado do Senhor. Os judeus, olhando para Estevão, pensaram que o seu rosto era como se fosse de um anjo. Mas mesmo assim eles foram e o apedrejaram. Quebraram o seu rosto, a sua cabeça, os ossos foram quebrados e ele morreu. Então, a porta do céu se abriram, onde o trono do Senhor Deus estava ali. O Senhor Jesus precisa estar assentado no trono na realidade, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, o Senhor Jesus se levantou do trono e ele olhou para Estevão. E se nós olharmos os apóstolos, realmente quanto sofrimento eles passaram para pregarem o Evangelho? Em Atos capítulo 20, realmente nós podemos ver a missão que nós recebemos, a ordem que recebemos do Senhor Jesus para consumar esse trabalho de pregar o Evangelho. Nós não consideramos a nossa vida nem um pouco por preciosa. Então, o Senhor que nos salvou. Agora, o Senhor derramando o seu sangue precioso, agora, para testificar a nossa vida, realmente diante do Senhor, que é pregar o Evangelho, a vida que recebemos de Cristo, para cumprir toda essa missão. Realmente não consideramos a nossa vida nem um pouco preciosa. A minha vida da carne, então eu posso entregar mais de 100 vezes. Isso não é simplesmente por palavras,
Mas o apóstolo Paulo, ele passando por diversos sofrimentos, havia dito assim. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. A partir do versículo 23 primeiro. São ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Enquanto o apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele passou por diversos sofrimentos. Quase morreu diversas vezes, foi aprisionado diversas vezes, foi torturado. Então, realmente sofrendo esses açoites de 5 quarentenas, menos um. Então, era 40, mas é menos um. Porque eles batem 39 vezes. E ele recebeu esse sofrimento 5 vezes. Então, se você recebe o açoite de forma errada, você pode ser morto. Ser apedrejado, acharam que ele estava morto, jogaram seu corpo fora, mas ele vivificou e foi pregar o evangelho novamente. Então, os perigos realmente dos gentios, o perigo da sua própria nação, o perigo realmente dos irmãos falsos. Realmente ele passou por diversos sofrimentos. Realmente ele quase morreu, passou por diversas fomes, sede. Pense bem, estarem nesse sofrimento. Então, o sofrimento de apóstolo Paulo, como é que nós devemos entender uma coisa dessas? Então, é por isso, versículo 24, nós podemos receber dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. E no versículo 28 diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, mais do que todo esse sofrimento que ele teve, ele se oprimia cada dia o cuidado de todas as igrejas, mais do que o sofrimento que ele havia recebido. E é por isso que, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, o sofrimento que ele teve é inexprimível. E é por isso que aqueles que, através da verdade que creem, pelo Evangelho, nós todos, quando temos um sofrimento, nós precisamos pensar no sofrimento do Senhor. Então, todos os santos, se nós olharmos todos os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nenhum deles viveram uma vida confortável, todos eles morreram. Então, nós precisamos seguir esses passos. Então, aquele que não gosta do sofrimento é aquele que joga fora a coroa. E é por isso, se nós olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo também disse que ele recebeu muitos sofrimentos e perigos, realmente em Filipe. Quando ele foi para pregar o evangelho em Filipe, realmente apóstolo Paulo e Silas foram aprisionados, foram despidos. Então passaram por tanto sofrimento que o corpo todo ficou ensanguentado. E foram aprisionados no cárcere, no abismo. Mas ele estava orando, cantando e louvando ao Senhor de noite. E as portas da prisão se abriram. Houve um terremoto.
O chefe da prisão ficou com medo, pensando que todos os prisioneiros haviam fugido, porque se ele deixar os prisioneiros escapar, ele precisa morrer no lugar deles. Mas apóstolo Paulo disse, realmente fira o seu próprio corpo, porque nós estamos aqui. Apóstolo Paulo estava vivo, não fugiu. E todas as correntes haviam se soltado, e assim a família do carcereiro recebeu a salvação naquela noite. Apóstolo Paulo, para pregar o evangelho, quanto sofrimento que ele passou. Se nós olharmos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, ele diz: perseguições, aflições que me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra. Vocês sabem das perseguições que eu sofri. No tempo que acharam que ele havia sido morto, porque os judeus seguiam onde quer que ele pregasse o evangelho, os judeus foram e apedrejaram em Listra e quase mataram. Abandonaram seu corpo achando que ele estava morto. Mas ele se tornou vivo e caminhou novamente. Ele foi para Listra para pregar o evangelho. Mesmo a ver aqueles que o mataram, ele foi para pregar o evangelho para eles. Não teve medo de pregar o evangelho. Ele pregou com ousadia. É por isso que se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo estava em frente à morte, preparando para morrer. Ele enviou essa carta para Timóteo, para o seu filho da fé, para aquele evangelista. Ele disse a ele, se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, ele disse realmente: não tenha vergonha de mim. Então, mas siga o poder de Deus para sofrer, para compartilhar o sofrimento do evangelho comigo. Então agora nós todos que vivemos para o Senhor, porque nós recebemos o evangelho da graça, onde Cristo morreu na cruz por nós. Quantas pessoas morreram para que esse evangelho a graça do evangelho fosse pregada para nós? A graça do evangelho é pregada através do sofrimento. No meio do sofrimento onde o evangelho é pregado, o poder de Deus realmente se manifesta. É por isso que ele disse para Timóteo para sofrer os sofrimentos, as aflições de Cristo com ele. É por isso que onde nós pregamos o evangelho existe as aflições. Então, se nós olharmos 2 Timóteo capítulo 4 em diante, nós podemos ver que ele recebeu por sofrimentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, disse que ele não se apegou simplesmente às coisas deste mundo, mas ele foi aprisionado pelo Senhor. Então antes ele foi aprisionado com correntes indo para prisões. Como um prisioneiro, foi levado até Roma para ser morto. Então o Senhor o enviou para que pregasse o evangelho em Roma. Ele foi levado como um prisioneiro. E é por isso que nós olhamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 também. Então ele disse, realmente eu agora já fui derramado como se fosse a oferta. Quer dizer que é assim como você pega o sangue e coloca no copo e você derrama no chão. Então eu já fui derramado ao chão, como se fosse a oferta. Quer dizer que ele derramou todo o seu sangue. Agora já o tempo da minha partida está muito próximo. Então o apóstolo Paulo ele disse, seria tão bom eu ir para diante do Senhor. E agora chegou esse dia, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. E isso foi dito em 2 Timóteo capítulo 4. E se nós olharmos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então, pelo evangelho, o sofrimento que ele passou realmente é algo glorioso diante do Senhor Deus. E ele não simplesmente morreu por isso, mas ele foi decapitado. Então, se nós olharmos para Roma, nós podemos ver a prisão realmente no abismo, que é onde ele estava aprisionado em Roma. Eu posso, até hoje está preservado, você pode ir lá ver, cheio de mofo na parede, cheira mal. Ele viveu num lugar desses, no cárcere. Depois ele foi realmente cortado, decapitado a cabeça e morto.
E dizem que a cabeça dele rolou alguns metros. Então, vamos procurar 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que agora pretendo ficar em Éfeso até ao Pentecostes. Então, enquanto ele estava pregando essa palavra, escrevendo essa palavra, ele estava em Éfeso. E ele querer permanecer em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e eficaz se me abriu. Quer dizer, a porta do Evangelho foi aberta. Agora o trabalho do Evangelho aconteceu por completo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Então o trabalho do Evangelho se abriu. E agora existem muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. A porta do Evangelho, quando se abre, existem muitos adversários, inimigos. Então o trabalho do diabo também existe, coopera junto com o trabalho do Evangelho. E é por isso que nós também, nós recebemos a salvação agora que viemos diante do Senhor Deus. Nós sabemos que o Evangelho, quando é pregado, o diabo está ali para atrapalhar. Em 1969, então quando eu estava em Mokpo para pregar o Evangelho, não havia nenhuma igreja nossa em Jeollado. E durante 5 anos eu fiquei por lá. Que me apegaram ali. É muito difícil explicar tudo, mas eu fui pego e eu fiquei preso por lá. E eu fiquei pregando o Evangelho por aquele lugar e muitas pessoas começaram a receber a salvação. Mas realmente na cidade toda, realmente muitos dos ditos líderes religiosos da cidade, eles haviam até uma associação de cristãos. E essa associação veio contra mim, para me expulsarem da cidade. E naquele tempo eu ainda era jovem. Eu era um jovem de 27 anos. A partir daquele tempo, durante 5 anos eu fiquei por lá. Eu não era pastor João Lee. Eu não era evangelista João Lee. Eles só me chamavam de professor. Então eu era um jovem professor que veio para causar o caos na cidade. E todos eles da associação começaram a dizer: precisamos expulsar aquele jovem. Os pastores, eles se reuniram e trouxeram como se fosse um investigador religioso da época e começaram a dizer: ele tem uma ideologia errada, nós precisamos expulsá-lo de Mokpo. Eu disse: me chamem, me convidem que eu vou conversar com vocês. E eles disseram: não, a gente não quer te ouvir, não quer ouvir o seu depoimento, a gente só quer te expulsar. Então havia esse investigador, realmente do governo, realmente religioso, ele veio. Onde quer que você esteja, entre em contato comigo, tá bom? Então, mas quando naquela época eu ouvi sobre isso. Então a sua esposa da época era católica e ela simplesmente somente ficava cuidando das unhas e nada de Bíblia, nada de estudo. E ele ouviu dizer que a sua esposa estava indo para uma tal igreja, que é a igreja católica da época, dentro dessa associação, e ele foi e chamou o pastor daquela igreja onde a esposa dele estava e disseram: ei, pastor, parece que você também não recebeu a salvação. E ele se assustou porque era o presidente da associação. Eles disseram: por quê? Ele disse: eu conheço todos esses pastores, todos esses padres, eu conheço todos esses problemas porque a minha esposa também faz parte disso. E eu vejo que vocês não receberam a salvação. E de noite ele foi e me trouxe um presente para mim e conversou comigo dizendo: por favor, não conte para ninguém, pastor, mas você realmente recebeu a salvação. O Senhor Deus, ele retribuiu, realmente vingou os meus inimigos, realmente dessa maneira, de forma incrível. Havia muitos homens que queriam me matar também.
Então, eu consegui me lembrar um pouquinho de Martim Lutero. Então, Martim Lutero, enquanto pregava o Evangelho, ele foi levado à Inquisição da Igreja Católica. Eles queriam matá-la. Então, claro que a minha história nem se compara com a de Martim Lutero, mas onde o Evangelho é pregado fortemente, existe o trabalho de Satanás que vai contra o Evangelho. E é por isso que nós sabemos que o trabalho do Evangelho não pode ser impedido pelo diabo. Vamos trocar a palavra de Hebreus, capítulo 5. Palavra de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então ele, agora, sendo filho do Senhor Deus, aprendeu a obediência. Então quanto sofrimento que o Senhor Jesus ele recebeu? Então, através do sofrimento, ele aprendeu a obediência com o Senhor. Então, quer dizer que assim se aperfeiçoou. Então, agora, as pessoas individualmente também. Essas pessoas, realmente, elas, para que possam ter uma personalidade correta, uma vida correta, precisa ter o sofrimento. Então, algumas pessoas, realmente através do cuidado dos pais, realmente da família, assim como se fosse uma flor que cresce dentro de um planetário, por exemplo, cresce de forma boa. Então, mas se ele passa por sofrimento, ele vai morrer. Não adianta. É por isso que o cristão também não pode crescer sem sofrimento. Tem pessoas que falam, eu quero ser evangelista, eu quero pregar o evangelho. Então era um irmão que vive em outro país, era um homem muito bom, é incrível. Todas as coisas são muito boas. Mas, para se tornar um evangelista, ele veio para a igreja de Seul. A esposa é pianista, muito boa, com o piano. E ele é o irmão que é muito bom em inglês. Então ele veio no seu carro, ele trouxe até o piano, ele veio para aprender a ser evangelista. Mas depois de um tempo ele disse, eu não consigo mais. E nós dissemos, não, suporte um pouco mais. Ele falou, eu não consigo. E ele voltou para o seu país. Então, olhando para ele, era um homem realmente que tem uma grande pena termos perdido ele no trabalho para se tornar evangelista. Mas o problema é que ele cresceu como se fosse uma flor dentro de um planetário. Cresceu realmente muito bem, num ambiente muito bem cuidado. Se um pouquinho de dificuldade, não aguenta. Já quer desistir. O cristão não pode ser assim. Qual seja o sofrimento, no meio da aflição, a sua personalidade é formada ali. Através do sofrimento que o Senhor Jesus recebeu. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Através do sofrimento que ele recebeu, aprendeu a obediência. Quer dizer, aprendeu a obediência no meio da aflição. Quer dizer que ele se tornou perfeito dentro da personalidade. Vamos procurar a palavra de Hebreus. Capítulo 2. Palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para que são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Isso significa o quê? Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, quer dizer que todas as coisas foram criadas por ele, mediante quem tudo existe, quer dizer que ele mantém todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, quer dizer que para receberem a salvação, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Significa que o Senhor Jesus, o Senhor da salvação, precisa receber por aflições para que muitos possam ser levados à glória, muitos possam ser levados para o reino do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor da salvação, para se tornar o príncipe da salvação, ele passou por diversas aflições.
O Senhor Jesus, Ele para nos salvar, para salvar a todos, passou por diversos sofrimentos. Então o Senhor Jesus é Filho de Deus também. Mas através do sofrimento Ele aprendeu a obediência e assim Ele se aperfeiçoou. Quer dizer que assim nós podemos formar a personalidade de Cristo. Os outros homens que não passaram por sofrimento algum, quando passam somente um pouquinho, já não sabem o que fazer, ficam cambaleando. O sofrimento, a aflição é algo muito bom. Então o Senhor Deus, Ele treina os seus filhos através do sofrimento. E é por isso que nós todos, como filhos do Senhor Deus, a nossa personalidade começa a ser formada. E é por isso que o nosso Senhor, realmente agora, através do seu sofrimento, Ele se tornou o nosso Senhor. Então quer dizer que realmente se o Senhor Jesus não morrer, ninguém pode receber a salvação. Quer dizer que o Senhor realmente morreu e assim muitos se tornaram filhos. Então vamos procurar a palavra de Jó. Jó 23. Logo à frente de Salmos nós temos Jó 23. Palavra de Jó, capítulo 23, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Porque Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Então Jó, agora, passando por sofrimentos, ele disse, realmente, Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Quer dizer que o Senhor está observando o caminho que nós vamos. Então quer dizer que o Senhor, Ele sabe esse meu caminho. O Senhor, Ele me treina e assim sairei como ouro. Então quer dizer que agora nós precisamos saber da verdade que o Senhor, Ele está nos provando. Então, porque quando Ele nos prova, não existe nenhum que é ouro realmente desde o início puro. Então você coloca em químicos, não é? Você derrete por completo. E assim você tira de dentro. Ainda existem impurezas. E eu vi como eles fazem. Eles batem com martelos. E vai fazendo bem fininho como se fosse um papel. E todas as impurezas elas desaparecem ali do meio. Então coloca no fogo, tira do fogo. E assim realmente faz realmente esse trabalho. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos treina dessa maneira. O Senhor, Ele nos prova. E é por isso que assim saímos como ouro. Então quer dizer que a personalidade de Cristo é formada assim dentro de nós. Então assim como o Senhor, Ele vai nos treinando. Então nós sabemos que existe o sofrimento de Cristo para que nós possamos ser treinados diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele nos treina dessa maneira. Então nós sabemos que o Senhor, realmente, Ele não nos diz para nós estarmos realmente desamparados, em dificuldade. Então nós precisamos suportar muito bem o sofrimento. Porque passando por esse sofrimento do Senhor, a personalidade de Cristo vai sendo formada em nós cada momento mais. Então é por isso que se nós olharmos dentro do Senhor, claro que pode ser que nós não tenhamos esse sofrimento por um momento, mas nós estamos nos alegrando grandiosamente. Então existe realmente aprovando-me Ele sobre o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro, para que nós possamos estar em glória, em honra, para a revelação de Cristo Jesus. Quer dizer que nós estaremos em uma grande alegria quando o Senhor se manifestar. Quer dizer que o Senhor, Ele nos treina, nos prova, para que através realmente das provações da fé, nós possamos ser mais preciosos do que o ouro,
que perece, para recebermos todo o louvor, a honra e a glória da revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que a nossa fé é treinada até a vinda do Senhor, para que nós possamos nos tornar adequados da vinda do Senhor. Nós somos treinados diante do Senhor Deus. Então o sofrimento é algo muito bom, vocês precisam saber disso. Quem não passa pelo sofrimento, então não consegue ser treinado na fé. Então vamos colocar 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos procurar a palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o Senhor ele já recebeu o sofrimento na carne. Então, quanto sofrimento que ele recebeu, que padeceu na carne. Então, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Armai-vos significa o quê? A armadura. Quando os inimigos atiram a flecha na guerra, o que me protege contra as flechas é a armadura que eu estou vestindo. Então, ele diz, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Então, isso significa que as flechas do pecado, quando são atiradas contra nós, nós podemos nos defender contra elas. Nós temos este mesmo coração, que é com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Isso significa que aquele que ultrapassa muito bem pelo pecado, consegue viver sem pecar. Então, as crianças pequenas, você diz, eu vou te dar aqui um biscoito, vem cá, uma balinha. Ele vai e segue o seu sequestrador. Mas as crianças que cresceram um pouco mais dizem, nossa, aquele tio ali é estranho, eu não vou chegar perto dele. Sabem discernir. Então quer dizer que na vida de fé também, uma pessoa que é treinada através das aflições, ela não cai na tentação da carne. E assim jamais seguindo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quer dizer que nós vivemos seguindo a vontade do Senhor Deus o restante das nossas vidas para podermos viver conforme a sua vontade. Nós precisamos receber as aflições, precisamos suportar muito bem as aflições para que a personalidade seja formada, você possa ser aperfeiçoado. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Vamos ler todos juntos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, se nós olharmos em 1 Pedro, aparece muitas vezes sobre as aflições, os sofrimentos. Então, naquele tempo, se nós olharmos para os cristãos haviam muitas perseguições e tribulações em suas vidas. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Quer dizer que o Senhor, Ele nos chamou através da salvação, nos chamou à sua eterna glória. Quer dizer que através da salvação, agora nos chama para podermos entrar na eterna glória, que é entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que momentaneamente, depois de havermos padecido um pouco, quer dizer que recebemos o sofrimento por pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Quer dizer que o Espírito Santo, cada momento mais, vai nos aperfeiçoar. A personalidade espiritual vai ser aperfeiçoada. Confirme, fortifique e estabeleça. Quer dizer que através das aflições, o Senhor, Ele nos treina. É por isso que quem suporta muito bem as aflições, no meio da aflição, a palavra do Senhor Deus nos ensinada. No meio da aflição, nós nos parecemos com o Senhor, aprendemos a obedecer ao Senhor. Quer dizer que logo nós iremos nos encontrar em glória com o Senhor Deus, iremos participar junto do Senhor, nós iremos ter essa glória. E é por isso, se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 17 também. Então, para que nós recebamos a glória com Cristo, nós devemos padecer com Ele.
Então, vamos recitar todos juntos. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem não consegue meditar essa palavra, recitar essa palavra, não pode comer o almoço hoje. Então, se você tem dificuldade de memorizar 2 versos de Romanos, por favor, pelo menos memorizem pelo menos até o versículo 18, ok? Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Quer dizer que nós, para nos parecermos com o Senhor, para podermos pregar o Evangelho, existem as aflições que devemos sofrer. E é por isso que nós todos agora sofremos as aflições com Cristo. Nós iremos participar em glória junto com o Senhor. Para podermos participar na sua glória, nós devemos estar preparados e dignos sem vergonha. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. O Senhor Deus veio a este mundo para salvar a nós, pecadores imundos. E nós recebemos a imensa glória do Senhor Deus. Fomos salvos, recebemos a sua proteção, recebemos a sua condução, o seu cuidado para podermos viver o restante das nossas vidas através da sua graça. Senhor, o Senhor Deus não está somente nos ajudando, mas no meio das aflições e tribulações, o Senhor Deus está nos treinando, para que no tempo restante nós possamos nos preparar para podermos entrar na sua glória. Senhor, que nós possamos ser dignos e sem vergonha, possamos ser renovados, participando da sua glória. Senhor, o tempo restante das nossas vidas, que o Senhor Deus possa nos conduzir, para que nós, como seus filhos, como cristãos, que nós possamos suportar muito bem as aflições que devemos seguir. Que nós assim possamos receber a glória junto com o Senhor. Assim nós devemos padecer com Ele, para que nós possamos aprender cada momento e compreendermos mais. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.